É só esperar aí o sinal de gravação. Pronto, tá gravando, pessoal. Então eu vou, como sempre, fechar minha câmera dessa apresentaçãozinha aí, porque parece que tem um pessoal que não consegue ver muito bem, né, como tá desse jeito. Então eu fechei a câmera e vou começar a apresentação da janela aqui dos exercícios. Aí a primeira coisa é que tem algumas informações para passar para vocês. Então, pessoal, nas últimas semanas vocês devem ter reparado a falta de uma planilha de presenças, né? Eu fazia aquela planilha de presenças colocando algumas questões relativas ali aos exercícios teóricos e os exercícios teóricos não, as aulas teóricas e os exercícios passados em sala, né? Mas assim, estava demorando para responder, e aí eu não demorava para postar, porque tinha que elaborar os itens depois que eu fazia a aula. Eu vou mudar um pouco essa política de como a gente afere frequência, para ficar algo mais constante, tá? E não ficar só assim, ó, você faz a prova lá no final do bimestre e recebe um monte de presenças para trás. Eu vou botar informações lá no Classroom de como é que vai ser ainda hoje, tá? Mas vai ser uma mesma planilha que você vai preencher toda semana. Outra coisa, pessoal, alguns me procuraram com dúvidas sobre as notas, assim, falando, por que minha nota está desse jeito? Ou por que minhas faltas estão assim? Eu acho que já respondi a maioria, tem alguns que me perguntaram e eu ainda não chequei, mas eu peço que você dê uma olhada no seu portal do estudante e você fale, pé, isso aí está refletindo, né, as notas que eu obtive ao longo do bimestre, porque, por exemplo, eu estava com 4,3 a nota e vim procurar, poxa, eu não sei quanto eu tirei no mapa mental. E eu passei a nota do mapa mental de todo mundo, mas o dela eu pulei. E aí ela tinha ficado com 10 no mapa mental, e aí como eu pulei, na hora de colocar o ponto de ter entregue na hora certa, eu também tirei o ponto de ter entregue na hora certa, e a pessoa acabou ficando com 4 pontos a menos na média. Então de 4,3 ela passou para 8,3. Né? Então eu peço que vocês dêem uma conferida lá, porque às vezes eu erro também, né, gente? Eu tenho que passar nota de um monte de gente, e aí se você olha e fala, pô, eu acho que não é isso aqui não. Aí me fala que eu confiro, não tem problema, tá? Só para dar uma olhada lá para não cometer nenhuma injustiça, tá? Não é de propósito, tá, gente? Eu prometo para vocês. Outra informação, eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas se alguém não fez a prova do primeiro bimestre dentro do prazo, já fez uma prova substitutiva, não é igual, obviamente, a prova que eu corrigi em sala, inclusive, mas me procure, mas é só para quem não fez, né, gente? A prova do primeiro bimestre. Maria Vitória, eu vou olhar seu caso, tá? Deixa eu anotar aqui. A Maria Vitória falou que a nota dela ali não está exatamente o que ela acha que deveria estar. Deixa eu colocar aqui Maria Vitória. Checar notas. Ah, não, já sei o que é. No boletim tá certo, mas sua média está 0,6. É porque o portal do aluno é meio mongol, assim. Ele calcula a nota do ano inteiro. Então, assim, se o primeiro bimestre tem peso 1 e os demais têm peso 3, significa que depois que acaba o primeiro bimestre, a sua nota máxima no ano é 1. Porque você só tem um ponto de todos os 10 possíveis, né? Então, o que ele está exibindo para você é a nota anual, é o que você acumulou durante o ano, só que só passou um bimestre, então é natural que esteja menor do que você esperava mesmo. Beleza? Faltam mais 9 pontos, né? Dos 3 bimestres de peso 3 daqui em diante. Então é por isso, tá? É, então me procurem para a prova substitutiva, tá? Mas só pode fazer quem não fez, né? Pode ficar tranquila, Maria. Só me procure quem não fez a prova do primeiro bimestre, né? Alguém falou aí? Pode falar. Eu, professor, eu não fiz a prova do primeiro bimestre. Aí como é que faz? Beleza, aí eu vou anotar o seu nome aqui e eu consigo atribuir a prova e só consegue enxergar a prova no Classroom as pessoas que eu seleciono lá. Entendi. Então, em breve eu vou colocar a prova, hoje, né? Hoje, no fim da aula, eu coloco lá a prova substitutiva e marco as pessoas que me procurarem, tá? Tranquilo. Aí eu já anotei seu nome aqui para a prova substitutiva. Deixa eu colocar aqui. Provações. Professor, desculpa eu estar sem o e-mail do IF, é porque ontem à noite eu formatei meu celular, mas eu prometo que na próxima aula do senhor eu já entro com o e-mail do IF, é porque eu tenho que colocar a senha tudo de novo aqui no meu celular. Não faz mal, Desculpa não. pelo Eu problema não pessoal. preciso pedir desculpa, não. Na verdade, assim, para as aulas, você loga com o e-mail que você conseguir, né?
a única coisa importante é que o e-mail que você usa no Classroom, eu quero que as pessoas não tenham dois e-mails no Classroom, né? Então, às vezes, aconteceu da mesma pessoa se matricular no Classroom com e-mail pessoal e e-mail do IF. Aí mandou metade das atividades em um, metade em outra. Aí deu uma bagunça no final, aí presença também ficou tudo bagunçado. Então, é só esse o cuidado que eu quero que vocês tenham, de você enviar as atividades com um único e-mail. Agora, participar da aula, tanto faz, assim, o que você quiser. Bom, Não, é porque normalmente eu entro pelo aquele outro. Aí hoje, como eu tô celular sem o novo, e-mail, né? eu fico agoniada. Não, beleza, tá tranquilo. Então é isso sobre a prova do primeiro bimestre e sobre a prova do segundo bimestre. Quem aqui já teve oportunidade? Eu já postei a prova, tá, gente? Está lá disponível para você fazer a partir de hoje. Se vocês derem uma olhada. Gente, a prova é feita, eu coloco com essa antecedência por vários motivos, né? Eu acho que eu já comentei com vocês. Primeiro, assim, evita de acumular as coisas no final do bimestre. E assim, como a matéria em si é cumulativa, existem questões na prova que vocês já conseguem fazer hoje. Então, se você faz um pouquinho cada dia, quando chega lá na última semana do bimestre, sobra tipo uma, duas questões para você fazer. E aí, assim, não fica tão pesado, né? Então, é importantíssimo que vocês comecem a pensar na prova já. Pelo menos dar uma lida e falar, ter um senso crítico de olhar e falar, pô, isso aqui acho que exige um conhecimento que ainda não tenho, né? Aí você anota lá no cantinho e fala, não, voltar depois. E dá uma lida na prova toda para saber o que que você já pode responder para desafogar um pouco o fim do bimestre, tá? Outra coisa que vocês vão reparar é que a prova está com um nível um pouquinho mais sofisticado, digamos assim, do que a prova passada, tá? A prova passada estava bem light, assim, para vocês conhecerem como é que é o modelo, até da correção, né? O que que eu considero, o que que eu não considero. Pouquíssimas pessoas me procuraram a respeito do feedback da prova, é muito difícil dar um feedback da prova pelo remoto, porque você tem que ficar marcando na folha lá da pessoa, e às vezes não dá para escrever matemática, eu prefiro mandar as questões corrigidas, e aí quem se sentir injustiçado com a nota me procura, né? É, mas assim, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada a partir de agora, deixando para a última semana normalmente é uma má ideia, tá? E aí já dá tempo de ter dúvida, né? Aí vocês podem procurar, inclusive, no atendimento, procurar o Oliver no atendimento também. Ele dá mais horas de atendimento que eu. Tem uma parcela de horas que ele faz atendimento junto comigo, e tem uma parcela de horas, acho que quinta-feira, na quinta-feira, que é um atendimento só com ele, né? Mas deixa as informações lá na atividade da prova do segundo bimestre, né? Então, pessoal, sem mais delongas, né? Passei 10 minutos aí dando recados. Vamos passar para os exercícios? Na aula de teoria que eu postei aí na terça-feira, eu deixei, eu falei um pouquinho, né, de polígonos regulares, um pouco sobre ângulos internos, somos de ângulos internos, ângulo central, apótese, enfim, tem várias informações lá, que mais ou menos prepara o terreno sobre alguns instrumentos que a gente vai utilizar no estudo de áreas. Mas essa aula foca nos exercícios que eu passei na aula passada, bom? Então, vamos passar aqui. Isso aqui é só uma determinação de ângulos, mais ou menos simples, né? Então, ele pede aqui, ó, no exercício 1, que a gente determine os ângulos alfa e beta que estão destacados. Tem um monte de gente querendo entrar, que estão destacados aí na figura, né? No hexágono regular a seguir. Então, a informação importante é que ele fala, ó, isso aqui é um hexágono regular, né? Então, sendo o hexágono regular, a gente vai marcar sobre essa figura que a gente já sabe sobre ele. Então, se ele é um hexágono regular, eu até comentei na aula, ele é composto de 6 triângulos equiláteros. Triângulos são figuras rígidas, né? Se eles têm os mesmos lados, então quer dizer que eles têm os mesmos ângulos. A conclusão é que hexágonos são compostos desses 6 triângulos equiláteros que você está vendo aqui. Então, cada um desses ângulos que eu marquei vale 60. Deixa eu colocar aqui do lado de fora. Cada um desses ângulos que eu marquei aqui, ó, vale, deixa eu colocar uma outra cor aqui, né? 60 graus. Beleza? E com isso, você vai ter que determinar quem são esses ângulos alfa e beta aqui, né? Então, uma coisa importante a se determinar, olha só, tá vendo esse traço aqui que liga esses dois vértices do hexágono? Então, esses dois triângulos aqui equiláteros, né? Então, uma coisa que você consegue concluir é que esse cara aqui é uma altura, né? Quer dizer, como passa com ângulo de 90 graus aqui,
E esse cara, esse triângulo equilátero também é um triângulo isósceles, né? Quer dizer, esses dois lados aqui são iguais. Uma coisa que você consegue concluir é que esse ângulo aqui também é alfa, né? Então, olha só, você acabou de dividir um ângulo que era de 60 graus, né? É o ângulo de um triângulo equilátero, em dois ângulos de mesma medida, né? Isso aqui é uma bissetriz. Então, 60 graus, quanto para cada lado, né? Bom dia, Vitor Hugo. Vitor Hugo tá mandando um bom dia aí. Então aí é direto, você tem que alfa, né? Deve ser a metade, tô digitando aqui, a metade de 60 graus. Coloquei aqui no cantinho. Então alfa é metade de 60 graus, alfa deve ser 30. Beleza? Alguma dúvida até aí, pessoal? Aí, rapidinho, só para aquecer, né? Então esse começou bem leve, né, pessoal? Agora vamos para o beta. O beta, sabendo que que esse ângulo alfa é 30 graus, o beta fica ainda mais fácil, porque olha só, você sabe que se esse ângulo aqui é 30, pela simetria do problema, esse cantinho aqui, ó. Eita, peraí, deixa eu marcar com a mesma cor aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó, também vai ser 30, tá vendo? Por que que vai ser 30, pessoal? Pessoal, olha para esse triângulo que eu tô passando o mouse em cima aqui, ó. Esse triângulo aqui. Você concorda que esse triângulo é isósceles? Porque olha só, esses dois lados têm a mesma medida? Se eles são isósceles, se esse triângulo é isósceles, então esse cara aqui também mede alfa. Esse cantinho aqui de baixo. Parece um T aqui, né? Então, olha só, o beta, ele é composto de duas partes, né? Ele pode ser visto como esse ângulo de 60, que eu marquei em laranja, mais o alfa, tá vendo? Não é ele todo aqui, ó? Então, eu posso entender que o beta, ele é obtido a partir de uns 60 graus mais alfa, né? Eita, eu digitei e apertei cancelar. Beleza. Ele é 60 graus, tem gente tentando entrar. Peraí, deixa eu aceitar a pessoa que tá tentando entrar. Pronto, aceitei. Mais um ângulo alfa. Bom, então, diante disso, você conclui, como o alfa a gente já encontrou que é 30, né? Você conclui que o beta é 60 mais 30, portanto, é um ângulo reto, né? Ângulo retos são aqueles que têm medida 90 graus. Prontinho. Mole, gente. Então, vou para a próxima. Eu vou entender o silêncio aí como tá tudo bem, né? Entendi, professor. Beleza, vamos nessa então. Foi uma questão mais de lógica, né? Mais ou menos assim. Na verdade, quando as pessoas falam, eu fiz por lógica, na verdade, tudo a gente faz por lógica. A diferença é que, assim, os argumentos que você dá são argumentos matemáticos, né? Olha só, quando você fala que a gente fez por lógica, qual foi a lógica aqui, né? Para você encontrar que esse alfa, esse ângulo aqui tem a mesma medida. O seu argumento foi, olha, esse triângulo é isósceles, portanto, esses dois ângulos têm a mesma medida. Isso é lógica, né? Você partiu de uma Sim. hipótese e chegou numa conclusão. É isso. Então, sim, nesse sentido, né, é o fazer por lógica, né, que vocês costumam dizer. Então, vamos fazer esse outro aqui. Então, o que ele fala, pessoal, é enunciado aqui é só para descrever um pouquinho da figura. Ele quer que você calcule o valor desse ângulo x aqui, que está indicado na figura, sabendo que esses polígonos regulares, ó, esse triângulo e esse quadrado, né, inscritos na circunferência, e que um dos lados do triângulo é paralelo a um dos lados do quadrado. Então, assim, olhando para a figura, só tem dois candidatos, né? Esse cara aqui de baixo, e esse aqui, do quadrado. Então, talvez seja prudente até mudar um pouquinho a cor. Eu vou colocar um vermelho aqui para chamar a atenção. Ixi, aqui o quadrado não vai dar para colocar vermelho direto, eu vou ter que fazer uma linha por cima. Então, olha só. Tá vendo esses dois lados aqui, que eu marquei em vermelho? Esses lados são paralelos, né?
Então, sabendo dessa informação, como é que você calcula esse ângulo X? Aí agora fica um pouquinho mais apimentado, gente, que você vai ter que usar informações que eu passei na aula teórica. E aí, alguma ideia de como é que faz isso, pessoal? Eu aceito sugestões. Eu já sei fazer, né? Mas vamos ver se alguém acha pelo menos o início do caminho. De um caminho, né? Não necessariamente tem uma única forma de resolver. E aí, Não tem, pessoal? professor. Nem ideia? Não. Quando essas coisas estão desenhadas no papel, é mais fácil você pensar porque você consegue rabiscar e às vezes você desenha linhas de apoio dentro de uma figura e usando essas informações, você às vezes tem informações melhores, né? Do que só o que está representado. Então, é uma boa ideia, mesmo que a figura esteja toda bonitinha no computador, você fazer pelo menos um esboço no seu caderno, uma folha de rascunho que esteja aí do lado, para você poder rabiscar por cima. É importante você fazer esse tipo de coisa, tá? Então eu vou seguir a minha própria sugestão e vou fazer exatamente isso agora. Olha só. Eu vou duplicar essa linha que está aqui, ó, tá vendo? Essa linha que sai do centro do triângulo e vai até o canto da circunferência. Vou botar uma linha um pouquinho mais fininha para ficar igualzinho essa que está na direita, tá vendo? Pronto. Viu que essas linhas aqui são iguaizinhas? Ambas são o raio da circunferência, né? Mas tem uma coisa muito importante a respeito delas. Eu vou marcar aqui como ângulo laranja, um traço bem grosso aqui, ó. Quanto que vale a medida desse ângulo? Então, a medida desse ângulo aqui, ó, deixa eu puxar um traço por cima. A medida desse ângulo aqui, ó, aí eu até coloquei uma formulinha lá na aula teórica, né? Formulinha bem besta, assim. Quando você olha para ela, você já fala, já sei até de onde veio. Essa formulinha, o que que ela significa, né? É, todo triângulo, todo polígono regular, ele é inscritível numa circunferência, né? Significa que ele pode ser colocado na circunferência com os vértices coincidindo com a circunferência. O Gabriel levantou a mão, pode falar, Gabriel. Foi sem querer, foi sem querer. Ah, tá, beleza, beleza. É, e aí essa forma está dizendo o seguinte, olha, esse ângulo central aqui, que é o nome que a gente dá a esse ângulo, né, que está no centro do polígono regular, e enxerga exatamente um dos lados, tem que ser exatamente uma volta inteira dividido pelo número de lados, né? Então esse ângulo aqui, no caso do triângulo, você tem 3 lados, né? Esse n que é o número de lados. Então esse ângulo central aí deve ter 120 graus. Então essa é uma primeira informação importante que a gente conseguiu extrair da figura, né? Desenhando uma linha de apoio aqui, né? Beleza. E a gente consegue mais informações ainda usando a linha de apoio. Se a gente usar a mesma sugestão que eu dei aqui, traçando uma linha simétrica, essa aqui da esquerda, eu posso traçar uma outra linha simétrica aqui, ó. Opa, pera, linha, Bruno. Essa não é uma linha. Pessoal, que parte daqui e vem pra cá, ó. Não é outra dessas linhas? Por que que ela te ajuda? Olha só a figura que você criou aqui agora. Tá vendo que esse ângulo aqui, ele enxerga ao lado do quadrado? Mas olha Tipo, só, um paralelo? isso, esse paralelo aqui de baixo, né? Sim. Aí você pode usar o mesmo argumento agora. Tá vendo que esse par de linhas que eu usei aqui, que enxerga o lado do triângulo, originou esses 120 graus aqui, que a gente conhecia? Por que que a gente não repete o mesmo argumento, né? Pro quadrado, olha só. Olha esse ângulo aqui do meio. Quanto que ele vale? Usando o mesmo argumento. É só para não dar o mesmo nome, eu vou colocar a beta, tá? Em geral, a gente usa letras gregas minúsculas, tá? Para denotar valores de ângulo, para denotar ângulos, né? Quanto que vale esse beta? Ora, é o ângulo central do quadrado, né? Olha lá. O quadrado tem 4 lados, né? 360 dividido por 4, tem que dar 90 graus, né? Você já sabe que esse ângulo vermelhinho aqui é 90, né?
E aí, seguindo essa ideia, né, de duplicar tudo que eu vejo do lado esquerdo no lado direito, olha só. Eu vou marcar esse ângulo aqui. Esse ângulo é o quê? É x também, pessoal. E aí, como é que a gente conecta todas essas informações que eu coletei? Eu vou refazer essa figura com um zoom aqui, marcando os ângulos, tá? Só porque aqui já está um pouco poluído, aí eu vou fazer meio que um zoom dessa figura, tá? Um zoom não é uma cópia dessa figura. Olha só como é que vai Professor, ficar. uma Oi, dúvida. pode falar. Ali no beta, quais são os quatro lados Os que o senhor quatro dividiu lados? por 360 graus? Então, por 360 graus, porque olha só, deixa eu fazer aqui no cantinho, um outro quadrado que se eu desenhar aqui por cima, vocês vão querer me xingar, porque vai ficar muita coisa bagunçada. Ó, essas duas linhas aqui, ó, elas podem ser representadas por essas duas linhas aqui, ó. Deixa eu fazer assim, porque eu acho que vai ficar mais fácil vocês visualizarem, ó. Essas linhas que estão aqui, essa e essa, são essas duas aqui de baixo, né? Então, Sim, por que que é o 360 graus que está sendo dividido por 4? Porque olha só, o 360 graus aqui, ó. entendi. Então você pegou esse ângulo todo, 360 graus, e dividiu por 4, porque esses ângulos tem que ter a mesma medida, né? Porque o polígono é regular. Conclusão, esse cara aqui cada um deles tem que ser 90. Beleza? Isso que deu Beleza, essa conta aí. É a mesma entendi. ideia para 120, tá? Então, beleza. Vamos lá. Eu vou deletar esse azulzinho aqui, que ele fazia parte da seta. Então, dando um zoom nesse triângulo aqui de cima, olha só o que que eu obtive. Como é que eu relaciono todas essas medidas aqui agora? Eu sei que o vermelho é o beta, né? Então eu vou colocar. é, Deixa eu colocar um 90 graus aqui. Eita. Vou colocar em vermelhinho aqui mesmo. 90 graus. O laranja é 120, que é o todo, né? E esse azul claro, nossa, tô cheio de cores hoje. Esse azul claro aqui é o X, né? Ixi, essa cor ficou horrível de enxergar, né? Deixa eu colocar um verde aqui. Fica melhor. Então o que que você pode dizer? Como é que você relaciona todos esses números que estão aqui? Olha, o todo, o 120, ele é composto de um x, um 90 mais um x, não é isso? Então olha só a equação que eu vou escrever. Vamos ver se você vê na equação esse fenômeno geométrico aí acontecendo. Vou colocar até numa ordem aqui que talvez ajude vocês. Olha só. O que essa equação está dizendo é, se eu somar o valor de x com o valor de 90 com outro valor de x, esse lado direito aqui, o resultado tem que dar 120, que é o ângulo todo. Está vendo a relação geométrica entre álgebra e geometria? São duas linguagens é, do mesmo idioma, né? Matemática. Agora é só resolver a equação. Beleza? Aqui eu estou já resolvendo é, mais rápido aqui, eu faço 120 menos 90, né? Aqueles que vocês costumam chamar de passa para lá, né? Eu subtraio 90 dos dois lados. E do lado direito cancelou, do lado esquerdo eu subtraí do 120. E aí finalmente divido por 2 dos dois lados. Aí mato 2 de um dos lados, né? Sobra só 30 dividido por 2, que dá uns 15, né? Pronto, encontrou o ângulo X. Que informações a gente usou? A gente usou só informações sobre o ângulo central de um polígono regular, né? É só isso. Gente, essas aulas teóricas têm que ser assistidas, tá? Eu vejo lá que às vezes tem, tipo, 20 visualizações no vídeo. Eu tenho certeza que depois vão falar, nossa, a prova tá super difícil. Pô, mas aí tem um quarto das pessoas que tá assistindo os vídeos, né? Aí fica difícil. Eu tava bebendo meu chá aqui, gente. Eu me empolguei e deixei o chá esfriar. Chá é uma coisa que, assim, é bom gelado e é bom quente, né? Mas a temperatura ambiente é muito ruim. Chá Igual de café, hortelã é né? muito ruim. Chá de hortelã, mas o meu chá era chá preto. Acho que vocês. É, Muito bom. é,
A maioria não gosta, né? Chá preto é bem amargo, né? Eu amo chá. Menos de Um hortelã. chá todo dia de manhã, gente. Com Praticamente gengibre todo dia fica de muito manhã. bom. Gengibre e limão, melhor chá, gente. Acabando aqui de casa, eu tô economizando. Enfim, vamos lá, pessoal. Agora, essa aqui vai fazer. Se o pessoal não assistiu a aula, vai ficar se perguntando: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E tem uma informação importante que eu esqueci de deixar aqui para vocês. Nesse caso, eu queria que vocês usassem calculadora, porque na mão vocês não iam dar conta de fazer isso ainda, tá? Deixa eu colocar um círculozinho aqui. Isso aqui é uma calculadora, tá, gente? Às vezes no livro, nos livros didáticos, parece, sei lá o que parece aqui, mas é para ser uma calculadora. Nos livros didáticos, às vezes vem um símbolozinho, né? Deixa eu colocar outro número aqui, velho. 12, sei lá, para a pessoa saber que é, enfim. Vem um símbolozinho do lado quando ele fala, olha, é melhor você usar a calculadora nesse exercício. Aqui eu esqueci de colocar, tá? Mas a calculadora ajuda aqui porque você vai precisar calcular uma função, uma razão trigonométrica de um ângulo que não é notável, tá? Um ângulo que não está naquela tabela lá. Então, primeiro, pessoal, ele pediu para determinar a medida de um apótema do pentágono regular. Então, pentágono regular, eu acho que pelo nome, né, a maioria deve imaginar que o pentágono regular é essa figura aqui, né? E pela palavra regular, talvez esteja imaginando que todas essas medidas aqui sejam 12, né? Coisas assim. Mas para quem assistiu à aula, vai reparar que não basta, né, você ter todos os lados de mesma medida, né? Ser regular não é só isso. Ser regular também significa que esses ângulos aqui, ó, têm todos a mesma medida. Então, ser regular é essas duas coisas ao mesmo tempo, ser equilátero e ser equiângulo. Tá. Um pentágono regular parece estar mais ou menos entendido, né? Mas o que é um apótema? Vamos lá, o que é um apótema, pessoal? É a medida do centro do pentágono até a extremidade, eu acho. Até a extremidade? Até a extremidade não, até a semi-reta, o segmento reto. Segmento de reta, perfeito. Que sai do centro. Então, beleza. Os polígonos. Deixa eu só colocar umas linhas para eu. Isso aqui eu não vou conseguir fazer linha assim. Eu vou A chutar aqui gente mais ou menos pega o onde está o centro. centro e toca nos dois lados, nos lados dele? E está quase, pessoal. Um, Assim, eu adorei a resposta, tá? Realmente está muito próxima do que eu gostaria. Mas isso a gente está fazendo para meio que formalizar, né, e forçar vocês a serem bem precisos com a fala. As respostas estão parcialmente certas, eu entendi o que vocês quiseram dizer, mas olha só, o apótema, ó, definição, gente, a gente chama isso de definição. O apótema de um polígono regular é o segmento de reta cujas extremidades são o centro do polígono e o ponto médio de um dos lados. Por isso que eu falei um apótema. Um mesmo polígono regular tem vários apótemas, né? Pode ser esse aqui também, pode ser esse aqui também, pode ser esse aqui. Tá vendo? São vários apótemas. Mas todos têm a mesma medida, tá? Então, por isso eu falei só de um. Então, o apótema é um segmento de reta que sai do centro de um polígono regular, só existe um polígono regular, e vai até o ponto médio de um dos lados. Então, se vai até o ponto médio de um dos lados, esse cara aqui está dividido em dois, né? Então, beleza, as respostas foram ótimas, tá, pessoal? É esse o caminho mesmo. Então, beleza, se vai até o ponto médio de um dos lados, então significa que cada uma dessas medidas aqui vale 6, não é isso? Se o todo é 12, não é isso? E agora a gente identificou claramente qual é o nosso problema. O nosso problema é determinar o valor de A, que eu coloquei aqui na figura. A de apótema, tá? E aí, pessoal, próximos passos. Olha, professor, olhando aqui, eu pensei em traçar uma reta do ângulo da base no centro do pentágono para formar triângulo, retângulo. Perfeito. Você falou fazer isso aqui, né?
Isso, dos dois lados. Beleza, dos dois lados, né? Aqui você formou um triângulo isósceles, mas não retângulo. Mas você formou dois triângulos retângulos aqui, olha só. Como um apótema. Primeiro que o polígono é regular, né? Então você sabe que essa medida aqui, ó, dois traços, tem que ter o mesmo comprimento dessa. Então esse triângulo aqui é isósceles, né? Se esse triângulo é isósceles e esse segmento vai até o ponto médio de um dos lados, esse cara também, né, é uma altura. E alturas chegam com um ângulo de 90 graus, né, na base. Então você acabou de formar um triângulo retângulo aqui, né? E você está tentando descobrir a medida de um dos lados. Quais são as informações que você já tem sobre esse triângulo retângulo? Foi uma sugestão excelente, vai ser por aí mesmo, tá, Raoni? Esse é o caminho. A gente já tem o segmento adjacente ao ângulo de 90 graus. Perfeito, você já tem o cateto adjacente ao ângulo que não é de 90, na verdade, né? Porque os dois catetos são adjacentes ao 90, né? Mas esse aqui é adjacente a esse ângulo metade do laranja, né? Sim, Beleza. E você quer agora relacionar com o cateto oposto, né? Ao metade do laranja, né? Então, isso. me parece que tudo gira em torno de saber que ângulo é esse, né? Se você souber que ângulo é esse, você consegue relacionar ângulo, cateto adjacente e cateto oposto, não é isso? Então, o próximo passo, pessoal, é determinar quem é esse ângulo azul, né? Que é metade do laranja. Eu vou colocar aqui o ângulo alfa. Eu vou colocar o laranja, ele deve ser ângulo beta. Pronto. Então, como é que se calcula quem é o beta? Aí só quem assistiu a aula vai saber, a não sei que a pessoa esteja muito à frente do seu tempo, né? O beta, pessoal, ele se repete 5 vezes, né? Então, se eu souber quanto que vale a soma desses 5 ângulos, ou seja, a soma dos ângulos internos de um pentágono, basta eu dividir por 5 que eu encontro qual é o valor de beta. Pessoal, existe uma formulinha que eu até demonstrei na aula teórica lá, para você determinar quanto que vale a soma dos ângulos internos de um polígono. Vou deixar só a fórmula, a demonstração está lá na aula teórica. Então, por exemplo, você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? E vale para qualquer triângulo isso. E para pentágono, tem um número que é sempre a soma dos ângulos internos? A resposta é sim, tem. E você obtém a partir dessa formulinha. Basta você substituir no lugar de n a quantidade de lados que tem o seu polígono convexo. Então, se o seu polígono aqui é regular, né, ele é convexo, se ele tem 5 lados, basta você substituir o n por 5 e fazer essa conta. Vai ficar vezes 3, né? Deixa eu colocar um vezes aqui. Isso. É o resultado de 5 menos 2, né? E 180 vezes 3 dá 540. Pronto. Então agora você acabou de descobrir que a soma dos ângulos internos desse pentágono é 540 graus. Ora, se a soma é 540, quanto que vale o beta? Olha só a escrita matemática, gente. O beta é igual à divisão entre a soma e o número 5, né? Aqui a gente pode escrever desse jeito, ó. Essa setinha significa, implica em. A partir disso, eu concluo essa coisa de baixo aqui. O beta não é pegar a soma e dividir por 5? É isso que essa equação quer dizer. Então, eu vou pegar o 540 graus e dividir por 5. Bora. Como é que divide por 5 rápido, gente? Vocês lembram como é que faz? Ó, fazer rapidinho essa conta, pessoal. Deixa eu ver se eu tô me ouvindo ainda, né? Tem um tempo que o pessoal não fala, mas beleza, estão me ouvindo, acho que estão me ouvindo. Como é que faz essa conta rápida, divisão por 5, pessoal? Dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2 e depois dividir por 10, né? Então, multiplicando por 2 esse número aqui, vai dar 1080. Divide por 10, 108. Então, eu acabei de dividir por 5 a jato, só usando estratégia aí.
Então o beta é 108 graus. Significa então que o alfa é quanto? O alfa não é metade do beta? Ó, escrita matemática, pessoal. O alfa é o resultado da divisão entre beta e 2, né? Só dividir o beta por 2. Aqui, ó. Não é isso? Então o alfa vai ser 108 dividido por 2, né? O beta é 108. Conclusão, o alfa é 54. A gente acabou de achar qual é o valor do ângulo alfa. Repara que ele não está na nossa tabela, né? Nossa tabela, por enquanto, estão só o 30, 45 e 60, né? Beleza, e agora? O que a gente faz? Eu já dei a estratégia lá em cima, né? Você lembra que eu falei que o nosso problema era encontrar a medida do alfa? Para que a gente fez isso? A gente encontrou o alfa para conseguir relacionar cateto oposto ao alfa com cateto adjacente. Quem é que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? É um triângulo retângulo, né? A única coisa que tem cateto é triângulo retângulo. Tangente? Tangente. A tangente de 54, eu vou escrever de uma forma que é só para vocês lembrarem mesmo. Sim, vou escrever desse jeito primeiro, tá? Pra vocês lembrarem. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. No seu caso, quem é o cateto oposto ao 54? Ao alfa, né? Talvez seja até melhor eu colocar aqui, porque a pessoa que olhar, eu vou colocar, em vez de 54, eu vou colocar o alfa primeiro, porque depois a pessoa que for ler, ela já sabe, pô, ele está falando da tangente do alfa, né? Então deve ser esse ângulo aqui. Então significa dizer que a tangente de 54 graus é o A, que é o cateto oposto, dividido por 6, que é o cateto adjacente. Então ele não pediu para achar o A. Olha só, pessoal. Essa aqui é uma informação importante para vocês. Só nas palavras que a gente costuma usar, né, informalmente, passei o 6 para lá, né, multiplicando. Então, beleza, o A, na verdade, é 6 tangente de 54. Acabou o problema? Acabou? Não. Tem que fazer ainda a soma, a multiplicação? Se você quiser aproximação, sim. Mas como nós costumamos ver na matemática, uma vez que você, ele pediu para você encontrar um valor que não foi dado, né? E você tem que fazer um processo grande para chegar lá. Mas olha só, você acabou de obter uma igualdade em que de um lado está o seu A e do outro lado é tudo número, assim, o problema que resta aí é só uma questão de calculadora, né? E assim, o nosso trabalho aqui não é o de efetuar as contas. Calculadora efetua a conta. Quando você chega num negócio assim, tudo bem que 108 dividido por 2 você não vai precisar fazer aqui na calculadora, né? Essas contas mais básicas você não precisa fazer. Mas com um pouco de experiência, você vai olhar e falar, pô, não vou sujar as mãos com tangente de 54, né? Então deixa ele indicado aí, e se alguém quiser aproximação, ele que faça a conta. Então, para mim, o problema está resolvido quando eu chego aqui. Agora é só uma questão de calculadora, né? O que a calculadora não faz é fazer esse processo todo aqui. Esse aqui ela faz, né? Esse finalzinho aqui faz. Como eu sei que vocês estão acostumados a dar uma resposta lá com 2 casas decimais, alguma coisa assim, eu vou aproximar esse número, mas para mim, se isso aqui fosse uma prova, acabou. Tá resolvido o problema, tá? Então, a reflexão que você faz é a seguinte: cara, a calculadora sozinha dá conta de resolver o problema? Se a resposta for sim, então fechou. Tá bom? O importante é que você faça essas contas mais básicas, multiplicações, divisões, subtração, soma, essas coisas você faz, né? Mas quando envolve um número assim que vai tornar a conta mais complicada, que talvez você nem conseguisse fazer na mão, né? Eu acho que tem pouquíssimas pessoas aqui que já devem ter conhecimento suficiente para calcular na mão quanto que vale a tangente de 54. Dá para calcular, tá, gente? Na mão. Mas assim, não é bonito, velho. Não é bonito mesmo. Quer dizer, na verdade é bonito, mas essa beleza demora um pouco para a gente perceber.
Complicado, né? Então, eu vou deixar uma aproximação para a tangente, tá, pessoal? Aqui. Eu fiz na calculadora aqui, eu também não sei de cabeça. A tangente de 54 é aproximadamente, eu vou colocar duas casas decimais, aproximadamente 1,37, tá? Então, eu vou trocar a tangente de 54 por 1,37. E como eu usei uma aproximação, o A não é mais igual, né? Ele é aproximado, né? E esse é o símbolo para aproximação. São duas cobrinhas, né? E aí, multiplicando por 6, deixa eu fazer a conta aqui novamente na calculadora, que essa conta é um pouquinho feia, né? 8,22. Então, 8,22. Sim, por mais que o problema esteja finalizado nessa linha, se você quiser uma aproximação, você pode substituir a tangente de 54. Beleza? Mas eu até prefiro isso aqui porque não tem nem aproximação, né? Exatamente 6 vezes tangente de 54. Aqui, quando você aproximou a tangente de 54, você já perdeu um pouco de precisão, né? Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida no que eu fiz? Professor, como se Bom, multiplicando, fazendo junto com a gente Aham. consegue entender. Fica fácil. O negócio é para fazer depois a gente sozinho. Quando chega no vamos ver, né? Vamos ver. Por isso que é Exatamente. importante fazer exercício, gente. Eu sempre uso aquela analogia, né? Não adianta você ver a pessoa correndo uma maratona. Se fosse ir para você correr uma maratona, né? Se fosse assim, que o pessoal que assistia as Olimpíadas já era, né, Todo medalhista, mundo né? bem. Todo mundo já Sim. tinha um monte de medalha. Tem que praticar, não tem jeito. É assim, você vê a pessoa fazendo uma coisa. Quando você tenta fazer, que você vai compreender, ter uma noção do que você ainda não sabe. Então, quando você por mais que você chegue a um ponto aqui, imagina se você chegou nesse ponto, você fez todo esse desenho. Você fala, putz, como é que eu acho esse alfa? Aí você vai perceber que está faltando alguma coisa. Aí você vai falar, como é que eu faço para achar o alfa? Se você não tiver feito algum exercício sobre isso não vai estar na sua cabeça aqui. Então, quando chegar na hora de mano a mano, né, você fazer o negócio sozinho, esse passo aqui você não vai saber fazer. Então, não vai saber fazer isso aqui. Por isso que é Sim. importante o exercício, gente. Beleza? E atendimento, se você empacou, cara, me procura. Eu fico lá a tarde toda, né? Respondendo e-mail e tal, e olhando o atendimento. Aí fico só conversando lá com coisas que não tem a ver com matemática, com o monitor que também está esperando vocês. Mas enfim, tá lá, gente, tá lá. Beleza. Finalizou essas questões que eu deixei recomendadas. Aí eu deixei mais algumas do livro, tá? Essas questões são um pouquinho mais apimentadas do que as que eu coloquei aqui. E eu pretendo resolver quanto vocês aguentarem aqui para cobrir o máximo de assunto possível, né? Deixar vocês melhor preparados possível para fazer a prova de maneira autônoma, né? Deixa eu passar essas coisas aqui para baixo. Pessoal, mais uma coisa. Eu me lembro que nas aulas passadas o pessoal tinha comentado, né, que os PDFs estavam ficando, enfim, trocava a fonte, a equação ficava toda embaralhada, coisas assim. Vocês repararam algum problema nesses últimos PDFs? Eu dei uma atualizada aqui, né? Na verdade, eu dei uma desatualizada no aplicativo, porque depois que eu atualizei começou a dar esse problema. Aí eu peguei uma versão mais antiga, que não costumava dar esse problema. Vocês repararam algum defeito nos PDFs ultimamente? Não? Parece que os últimos PDFs eles vieram mais limpos, né? Mais certinho as Ah, palavras. ótimo. Porque senão a pessoa vê o PDF e não consegue entender nada, porque imagina se todos esses símbolos aqui dessa equação tivessem um em cima do outro, né? Não dá para ler nada. E Isso. parece que é o que estava acontecendo. Sim, tá arrumadinho agora. Beleza, ótimo. Valeu, gente. Então, vamos fazer o próximo? Olha lá. Determine o número de lados de um polígono regular convexo cujos ângulos internos medem 179 graus cada. Pessoal, qual é a esperança de vocês conseguirem desenhar um negócio desse de uma maneira minimamente precisa? Gente, vocês têm noção do que é um ângulo de 179 graus? Ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. Esse ângulo que eu estou desenhando, ele tem mais ou menos 179 graus, tá? Vocês estão vendo o ângulo aqui, ó? Aqui, ó. Opa.
É esse ângulo aqui, ó. Ele não é 180 não, tá, gente? Pode até parecer, mas não é 180 não. Uma quebradinha bem aqui, ó. Quase imperceptível. Você imagina construir um polígono inteiro só com essas quebradinhas imperceptíveis aí. Não tem folha de papel que funcione, né? Então a gente vai ter que apelar um pouco para abstração. É um caso que você está precisando resolver um problema geométrico e você não consegue desenhar a figura que da qual você está tratando. Então o que a gente vai fazer é uma abstração dessa situação com possivelmente um desenho exagerado, tá? Então é claro que esse ângulo que eu estou desenhando aqui, ele não tem 179 graus, mas para a gente conseguir enxergar alguma coisa, eu vou fingir que ele tem, tá? Então isso aqui é uma abstração. Imagina que ele tem 179 graus. Esse polígono, pessoal, ele vai ter um monte desses ângulos, né? Então vou colocar aqui três pontinhos. Três pontinhos, né, Bruno? É só para indicar que tem mais polígono. Nossa senhora. Tem mais polígono, tá? Para cá. Mas eu sou incapaz de desenhar tudo. Eita, hoje tá ruim o desenho. Ah, pessoal, e que informações você acha que você vai precisar para resolver esse problema? Esse polígono que eu desenhei, ele tem 179 graus em todos os ângulos, tá? É claro que eu desenhei de uma maneira exagerada. Esse ângulo aqui, se você pegar o transferidor e colocar na tela do seu celular ou do seu computador, vai estar muito longe de 179 graus. Mas é só uma abstração, tá? E aí? O que relaciona todos esses ângulos de 179 graus? Eu sei que todos são 179 porque é um polígono regular. E se ele é regular, ele é equiângulo. Então todos os ângulos têm a mesma medida. E aí, com o número de lados, é isso que eu quero, né? Eu quero o número de lados. Deixa eu colocar em vermelho aqui, número de lados. Vamos dar um nome para esse número que eu quero encontrar? Pode ser N de número? Sim. Pode ser. E aí? Como é que você relaciona o número de lados com os ângulos internos de um polígono? Vai usar aquela mesma equação que Qual? a gente usou no exercício 3? Qual delas? Essa do SN igual 180. Perfeito. Vai usar, vai usar. Ah, vai ser. Vai usar. Então, Hum, como? Como é que vai usar? Inverter o 180 por 179. Trocar o 180 por 179? Lembra É. que esse 180 ele é da fórmula, tá? Isso aqui funciona para. É a mesma fórmula para todos os polígonos. Então, esse 180 ele é 180 mesmo. Então não muda, né? Esse aqui não muda. O que Entendi. que é que muda? Então vamos pensar um pouquinho. Primeiro, você não sabe quem é o número de lados, então esse n vai ficar aí, né? Então o que que você consegue fazer com essa fórmula? Pessoal, você sabe quanto é que é, ou você pelo menos sabe expressar quanto que vale a soma dos ângulos internos. Olha só, se você sabe que cada um dos ângulos internos é 179, quanto é que vale a soma? Vamos pensar um caso um pouquinho menor? Se você sabe que os ângulos internos aqui são 108, como é que você faz a soma desses 5 ângulos? Num caso um pouco menor. Imagina que eu tenha te falado, olha, esse beta aqui vale 108. Você não precisa fazer essa conta aqui à esquerda, né? Imagina que eu fale para você, olha, 108. Eu quero saber a soma dos ângulos internos. Que conta você tem que fazer? Somar? Tudo bem, somar, né? Somar 5 vezes, né? Mesmo número. Somar 5 vezes o mesmo número é multiplicar por 5, né? Não é isso? Então a soma dos ângulos internos é. Se o ângulo interno é beta, né? E todos são iguais, então é beta vezes 5, né? Concorda? Sim. Então, vamos transportar essa mesma ideia. Ela vale tanto para o pentágono quanto para esse polígono que tem um número indeterminado de lados. Se eu quiser a soma dos ângulos internos, eu sei que, bom, não sei quanto é que vale a soma toda, mas eu sei que ela pode ser obtida pegando o número de lados e multiplicando pelo valor de cada um dos ângulos internos. Não é isso?
Esse ângulo interno aparece N vezes, porque tem N lados? Uma vez para cada lado, né? Concordam? Sim. Então agora você tem uma equação que só envolve a incógnita N, né? De incógnita só tem N. Então é só resolver essa equação, pessoal. Eu vou escrever de uma maneira que vocês estão mais acostumados, com a variável do lado direito aí, multiplicando, né? 179 graus N. Aqui vai ficar, eu vou aplicar a distributiva. 80, né? Deixa eu ver se vocês concordam comigo. Lá. A distributiva 180 aqui, ó. Aqui, aqui. Agora eu vou passar tudo que tem N para um lado só e tudo que não tem para o outro. Então eu vou fazer duas operações ao mesmo tempo, de olho no lance, gente. Olha lá. Esse cara vem para cá, subtraindo, ao mesmo tempo que esse camarada aqui vem para cá. Somando, né? Trocando sinal. Então olha só. Vamos ver se vocês vão entender o que eu fiz. Do lado esquerdo vai aparecer um 2 vezes 180. E o que que aconteceu com o cara que estava aqui na esquerda? Ele foi para lá subtraindo. Então eu vou dar uma pausa para vocês contemplarem o que acabou de acontecer. Olha lá. Trocaram de lugar, né? Esse aqui veio com sinal positivo, esse aqui foi com sinal negativo. Eu subtraí dos dois lados 179, cancelou de um lado, apareceu no outro. E eu somei dos dois lados 2 vezes 180. Cancelou desse lado e apareceu do outro, somando. Finalmente, quando você tem 180 vezes uma coisa, subtrai de 179 vezes menos uma coisa, subtrai D não, né? E você subtrai 179, sobra só um, né? Opa. Até agora, peraí, deixa eu permitir. Aí o pessoal falou no chat, 108 vezes 5, né? Lá atrás, tá certinho, isso mesmo. E agora, pessoal, esse 1 grau vezes n, eu vou dividir, né? Eu posso cancelar o grau? Unidade de medida, né? Fica só 2 vezes 180, né? O número de lados não está medido em graus, né? Só 180. Então esse polígono é 2 vezes 180, o número de lados, né? É 2 vezes 180, que, bom, vocês já fizeram essa conta algumas vezes na vida, né? 360. Então esse polígono que tem um ângulo interno de 169 graus, ele tem 360 lados. Eu não consigo nem começar a falar o nome desse polígono. Mas, bom, tá aí, né? A gente sabe até o ângulo interno dele, né? Beleza, pessoal? Entenderam o que a gente Professor, fez? deu Oi. uma perdida nesse cálculo. Beleza. Onde? Ali depois do. Quando começa? Ali no N vezes 179. Aí Esse você aqui, né? dá. Isso. Quando começa aí. Você lembra que quando a gente falou de soma de ângulos internos, o pessoal até falou no chat, né? Basta você pegar, no caso do pentágono, né? Você pegou o 5 e multiplicou pelo 108, né? Uhum. Para saber a soma, não é isso? Isso. Então você não está pegando o número de lados e multiplicando pelo ângulo? Pelo ângulo. Então Não, tá aí. isso aqui. Isso. Aí depois daí. Aí Beleza. que. Então Nos vou cálculos. apagar isso aqui. Então depois daqui, né? Uhum. Aí agora é só uma questão de assim, resolver a expressão algébrica mesmo, né? O que eu fiz foi passar esses 179 vezes n, aqui tem um vezes implícito, né? Para cá, para a direita, ficou menos 179. E ao mesmo tempo, eu passei, talvez ou ao mesmo tempo que tenha te confundido, né? Uhum. E se eu fizer assim, será que melhora? Deixa eu fazer, escrever aqui. Vamos ver se fica mais claro assim agora. E agora? Entendi. Em câmera lenta, né? Passei o cara para a esquerda, tá aqui. Passei o outro para a direita, aqui. Sim. Entendi. Beleza? Aí, Agora entendi. beleza, então tranquilo. Fechou então, né, pessoal? Você vê que a gente não precisa saber desenhar esse polígono. Você só precisa dessas informações dele. Que ele é que ângulo, que você conhece a soma dos ângulos internos, coisas desse tipo, né? Podemos passar, pessoal? Eu acho que sim, professor.
O que é, a Wani está perguntando o que que é convexo. Pessoal, eu meio que pulei essa parte do convexo, porque quando a gente fala de convexo, a gente está só querendo impedir algumas construções de acontecerem, nos quais, às vezes, algumas formas e alguns procedimentos não são válidos. Aí ela perguntou o que é. Vou até colocar uma pergunta excelente, tá? O que é ser convexo? E a resposta para essa pergunta é até mais ou menos profunda, tá? Mas eu vou meter ao simples aqui. Eu não vou dar uma definição precisa, mas vou falar o seguinte, olha. Quando você consegue, em um polígono, escolher dois pontos. Então, imagina que você tem no interior do polígono aqui, você pode escolher quaisquer dois pontos. Pode ser até sobre a borda, tá? Mas se para quaisquer dois pontos vale a seguinte propriedade. Imagina que eu escolhi esse ponto e esse ponto. E eu consegui ligar esses dois pontos. E esse segmento está completamente dentro do polígono, ele é convexo. Então, repara que qualquer escolha que você faça de dois pontos aqui dentro, todo o caminho que liga esses dois pontos, esse segmento de reta aqui, está completamente contido dentro do polígono. Aí você fala, não, peraí. Talvez seja melhor você ver um exemplo do que não é convexo. Olha vamos pegar uma bandeirinha de festa junina aqui. Ó. Bandeirinha de festa junina. Isso é um polígono, segundo aquela definição meio que informal que a gente deu, mas ele não é convexo. Por quê? Olha só, se eu escolher esses dois pares esse par de pontos aqui, né? Esses dois pontos aqui, ó. Na hora que eu tentar ligá-los, eu tenho um pedaço do segmento que está fora do polígono, tá vendo? Por esse motivo ele não é convexo. Esse aqui é convexo. Professor, mas no exemplo, por exemplo, da bandeirinha, e se esses dois pontos fossem mais para cima? Pois é, o problema é que para ser convexo, qualquer par de pontos tem que ter essa propriedade. Então, se você for capaz de escolher um único par de pontos que viola essa condição, acabou, ele já não é mais convexo. Ficou claro? Então, assim, mesmo que você fale, olha, mas para esses dois aqui funciona, né? Tudo bem. Pode até funcionar para esses dois pontos aqui que você escolheu. Mas se existir algum que falha, já era. Beleza? Tem outra maneira de ver isso, tá, pessoal? É uma propriedade equivalente, tá? Tanto faz. Mas eu acho que talvez ela seja um pouco mais difícil. É mais fácil de você checar, talvez, né? Que um polígono é convexo. Mas eu acho que é um pouco mais difícil de você entender o porquê que isso acontece. Uma maneira de checar é o seguinte: esse polígono ele é convexo, né? Uma outra forma de ver é você fazer o seguinte: imagina que você vai, ao longo de todos os lados, traçar a reta suporte dos lados. Então, tá vendo que esse lado aqui da direita, eu tracei uma reta que contém esse lado? Esse pontilhado aqui? Imagina que eu faça isso para todas as retas, tá? Para todos os lados. Eu traço as retas suporte de todos os lados do polígono. Aí olha só como é que eu checo que ele é convexo. Se todas essas retas suporte dividem o plano. Então, olha para essa reta aqui que eu vou botar de vermelho para destacar. Tá vendo essa reta vermelha? Pontilhada? Se ela divide o plano em dois, né? O seu polígono é convexo quando ele está em somente um dos lados desse plano. Então ele está todo do lado esquerdo da reta, tá vendo? Se essa propriedade ocorrer para todas as retas, então ele é convexo também. A checagem é a mesma, tá? Então, não importa qual dos métodos você use, eles são equivalentes. Bom. Ficou clara essa parte aqui? Então a reta sempre divide um plano em duas partes, né? Dois semiplanos. E se essas retas que são supostas dos lados dividem o plano de tal forma que o polígono está sempre só de um dos lados, então ele é convexo. Olha o que acontece com a bandeirinha.
na bandeirinha, olha só, quando eu pego a reta suporte desse lado aqui, ó, tem parte do polígono em cada um dos planos, tá vendo? Então ele não é convexo de novo. Enfim, essa propriedade de convexidade, ela tem várias implicações, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, pelo menos não agora, tá? Mas deu para entender, professor. Ficou bem Dá pra explicado. entender? Esse negócio de convexidade funciona. Existe até função convexa, tá, gente? É, tem, enfim, ser convexo pode ser uma propriedade até difícil de ser analisada. Enfim, vamos passar, pessoal? Mais uma pergunta muito boa. Então vamos lá. Deixa eu botar esse exercício um pouco mais para baixo para conseguir ter espaço, tá? Aí qualquer coisa vou puxando eles de pouco em pouco. Então, para o próximo exercício, de novo naquela pegada da abstração, né? Ó, determine a medida do ângulo formado pelos prolongamentos AB e CD de um polígono ABCDE, três pontinhos, regular de 30 lados. Então, olha só o que ele fez. Ele começou a dar nomes aqui, né, aos vértices do polígono e falou que ele tem 30 lados. Então, ele só quis evitar de ocupar muito espaço, falando: olha, meu polígono é o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Enfim, para não escrever tudo isso, ele falou: olha, ele é A, B, C, D, E, blá, blá, blá. Esse aqui é o polígono. Ele só está falando qual é a ordem dos vértices. Quando você lê um polígono, você lê na ordem consecutiva dos vértices, tá bom? Então, esse polígono ABCD, quando ele escreve desse jeito, eu já tenho certeza que, seguindo uma ordem natural aí, né? Vem o A, depois vem o B, depois vem o C, na ordem que está escrito, tá? Depois vem o D. A única coisa que ele quer dizer quando ele escreve isso é que não está embaralhado, né? Não vem o A e depois o cara enlouquece, aí vem o Z, depois vem o F, enfim. Só para impedir que isso aconteça, tá, pessoal? Então ele segue na ordem que está escrito ali. A, B, C, D, E, bababá. Aí você tá vendo um monte de pontos só, né? Mas esses pontos, na verdade, eu só não liguei ainda, mas eles fazem parte são os vértices de um polígono. Beleza? E aí tem mais polígono aqui para trás, né? Esse A liga no último vértice que tiver descrito ali, né? Só que não terminou de escrever. Então é essa situação que ele apresentou para você. Mas olha só. Eita, pera. Ele falou o seguinte, ele está falando de algo específico aqui, né? Ele falou o seguinte, ó. Determine a medida do ângulo formado pelos prolongamentos. Prolongamentos do lado AB e CD. Então, olha só. Esse lado aqui, ó, do polígono é o lado AB, né? Então, eu vou olhar para o prolongamento do lado AB. Deve ser esse aqui, né? Prolonguei, né? E o prolongamento do lado CD. Tá aqui, ó. Prolonguei tanto o lado AB quanto o lado CD. Tá vendo? Com essas linhas pontilhadas. E aí, finalmente, ele quer saber qual é o ângulo que esses dois camaradas aí formam, né? Ou seja, ele quer saber quem é esse cara aqui, ó. Ângulo alfa. Ixi, agora enrolou, né, gente? E aí, ideias, gente? Você quer saber quem é o alfa e você sabe que tem 30 lados, né? E que ele é regular, né? Essa informação é super importante, né? Ele é regular. E aí, ideias, pessoal? Descobriu o valor do lado primeiro, Valor do lado? do lado BC? Peraí, descobrir o valor do lado? O lado deve ser AB, né? É. Eu vou dar um exemplo para você que talvez te convença de que isso não vai te ajudar. Olha só. E para os demais que talvez tenham pensado isso também. Imagina se o problema fosse um pouco menor, no caso do pentágono. Imagina. O que seria essa construção, né, em vez de ter 30 lados, se tivesse 5 lados, né? Como é que você resolveria o problema? Você ia continuar fazendo prolongamento aqui, né? Aí no caso do pentágono ficaria alguma coisa assim, né? Prolongamento dos dois lados, beleza. Mesma ideia, né?
Aí eu iria marcar o ângulo alfa aqui. E eu preciso conhecer quem é o ângulo alfa. Mas olha só, você falou de achar o lado, né? Mas você concorda comigo que esse ângulo é o mesmo se essa figura fosse um pouco menor? Sim, Então, o lado não faz diferença, né, nessa construção. Então, a medida do lado, na verdade, a gente nem consegue calcular. Porque, independente do tamanho do lado, esse ângulo é o mesmo, né? Então, o lado não deve influenciar nesse cálculo. Beleza? Ó, tá vendo que o ângulo é sempre o mesmo? Ficou claro o que eu quis dizer? ficou, obrigada. Beleza. Então, tranquilo. Parece que não, a gente não precisa calcular a medida de lado. E aí? Outra ideia, gente. Fazer a soma do triângulo que A soma formou, do, a soma do triângulo que formou, dos lados, dos ângulos. dos ângulos, né? Pode ser, né? Tem esse ângulo aqui, azul e vermelho, né? Mas tem uma coisa importantíssima aqui. Eu acho que essa ideia vai funcionar, beleza? Me parece uma boa ideia. Mas você não tem a medida do ângulo azul e do ângulo vermelho. Mas mais importante que isso, por mais que meu desenho esteja todo torto, é importante que o polígono é regular. O que significa isso? Que os ângulos saem. Significa que os ângulos internos têm a mesma medida. Uhum. Então, se esses dois caras aqui têm a mesma medida, então esse aqui também tem. Por quê? Porque é um prolongamento apenas É um desses prolongamento, ângulos. né? É porque, olha, como é um prolongamento, esses ângulos eles são suplementares. A soma entre azul e vermelho, você pegar esse azul, você vai ter que encontrar um outro ângulo que some 180 com esse, né? Que é uma reta só, né? E a mesma coisa do outro lado. Então você vai resolver duas equações iguais, né? Não tem que ser o mesmo, né? São ângulos suplementares. O que eu vou fazer, pessoal, eu vou dar um zoom aqui, só para não ficar poluindo aquele desenho. Esse triângulo que eu desenhei é esse aqui dentro, tá? Deixa eu só colocar os valores aqui de alfa, só para não ficar fazendo. Eu tô me sabotando, né? Eu tô desenhando torto já. Peraí, deixa eu desenhar. Porque aqui ele não ficou isósceles, mas é para ser, né? Tá vendo que é vermelho e vermelho? Pronto, pelo menos eu consigo enganar dizendo que é isósceles, né? Se eu quiser mentir para alguém. Aqui. Esse aqui é o alfa. E tem esses outros dois ângulos vermelhos. Opa, vermelhos. Vermelho. Caraca, vermelhos aqui. Tá. E como é que você faz para encontrar esses ângulos vermelhos? Dividir 180 por 3 Por 3? Por quê? por causa dos lados ou dos ângulos. Esses lados aqui eles não têm a mesma medida, tá? É isósceles. Ele é só isósceles. Na verdade, o que você sabe é que esses dois têm a mesma medida, mas esse aqui não. Uhum. Entendi. Então, se dividir por 3, você vai Professor, cometer algum erro. Oi? os prolongamentos são perpendiculares? Não, não são. Na verdade, sim. Se eles fossem perpendiculares, a gente já teria o valor de alfa, né? Mas como é que você faria para argumentar, né? Para argumentar isso. Você, de alguma maneira, deveria concluir que esse alfa é 90 graus, né? Teria que ser, né? Sim. Então, vamos produzir um argumento com números, tá? Você não sabe quanto é que vale nenhum desses ângulos que eu desenhei. Mas tem uma informação que você ainda não usou, né? Esse polígono ele é regular, ele é equiângulo, beleza? Você usou parcialmente aqui, né? Mas ele tem 30 lados. Você, então, deve ser capaz de descobrir quanto que vale cada um desses ângulos azuis. Não é verdade? De novo, soma dos ângulos, pessoal, olha só. Você sabe que todos esses ângulos azuis aqui somados, se eu somar todos, eita. Se eu somar todos os ângulos azuis aqui, eu vou obter a soma dos ângulos internos, não é isso? Mas você sabe que esse cara tem 30 lados.
Então, vou pegar essa equação, substituir por 30 e descobrir quanto que vale a soma de todos os azuis. Aqui vai dar... Nossa, essa é uma conta grande, né? Eu nem tinha feito isso previamente, tá, gente? E só para ganhar tempo aqui, eu não vou fazer essa conta na mão, não. Eu tô com a calculadora aqui do lado. Vai dar 5.040, é isso mesmo? 5.040. Vezes 28 dá 5.040, beleza. Então você sabe que se você somar todos os azuis dá 5.040, né? Vamos dar nomes a esses ângulos agora? Agora que a gente vai produzir equações, né? Pode ser x para o azul e y para o vermelho? Pode ser, só para a gente variar um pouquinho das letras. Não, melhor, vamos aprender uma letra grega a mais aqui. Você tem o beta você já conhecia, mas vamos usar o gama agora. Deixa eu fazer um gama bonitinho aqui. Foi a primeira vez que vocês veem, para vocês não fazerem feio igual eu faço, né? Esse aqui é o gama, tá? Então, o ângulo vermelho é gama, o ângulo azul é beta e o ângulo laranja é alfa. Tá? Estão todos destacados aí. Como é que você faz para descobrir o valor de beta? Primeiramente. O beta deve ser essa soma toda dividido pelo número de lados, né? Não são todos iguais? Pelo número de ângulos, perdão. Não são todos iguais? Eu dei mole, né? Eu nem devia ter feito essa conta aqui. Eu vou até apagar isso. Vocês já vão entender por que eu apaguei. Vou deixar indicada a conta, tá? Por que eu deixei só indicada a conta? Como eu não terminei de fazer todas as contas que eu queria, talvez, às vezes é mais vantajoso você deixar a conta por fazer, porque você gasta menos tempo fazendo essas simplificações aqui, ó. Cancela 0 com 0, né? Divide 18, deixa eu colocar uma coisa diferente. Divide 18 por 3, sobra 6, né? Porque se você não tiver calculadora na hora, né? Você gasta um tempo fazendo essa conta que na verdade era uma conta bem menor, tá vendo? Então agora você só precisa fazer 6 vezes 28. 6 vezes 28 é mais de boa de fazer, né, gente? 6 graus, né? Como é que é 6 vezes 28, pessoal? Nas minhas contas deve dar uns 168, mais ou menos. Não sei se vocês concordam. Aí essa conta eu consigo fazer de cabeça. Beleza, você descobriu que cada um desses ângulos beta é 168, né? Aqui é beta, aqui é beta, aqui é beta. Não é isso? E como é que você faz para descobrir quem é o gama? Próxima linha aqui. Quem é o gama, né? Para você descobrir quem é o gama, pessoal. Ixi, eu tô sendo ouvido ainda? Será? Só o gama. Estamos ouvindo. Esse gama aqui é porque eu desenho feio, né, gente? Mas o gama é pra ser isso aqui, tá? O gama vai ser o quê? 180 graus, tirando o beta, né? Ele é suplementar, né? Do beta. Ele vai ser 180 graus, menos 160, menos, eu vou colocar beta primeiro, porque aí a equação tem memória, né? Você sabe, tá, porque eles são complementares. Eles são suplementares, perdão. E aí o beta é 168 graus. E finalmente, gama dá 12 graus. Você sabe que esse gama aqui é 12 graus. Então, melhor ainda, né? Agora você consegue calcular o valor de alfa. Por quê? Você sabe que esses dois ângulos aqui são gama. Só que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, né?
O que significa que se você somar alfa mais 2 gama, o resultado tem que dar 180. Aqui eu vou até colocar soma dos ângulos internos. O ângulo não pode de tudo, né? Vou colocar aqui logo, abreviando as palavras. Vou deixar um pouquinho menor aqui, pronto. A soma dos ângulos internos do triângulo, você sabe que isso aqui tem que valer, né? Só que agora você tem o valor de gama. Vale 12 graus. E aí fechou. É uma equação que só tem uma incógnita, né? É só o que a gente quer, né? A gente nunca pediu nada, só isso. Pronto, ó, 2 vezes 12 dá 24. E finalmente, 180 menos 24, já vou escrever a equação direta, 156, né? Pronto. Então repara que a gente pegou essa coisa que era altamente abstrata, né? E foi usando propriedades de polígono regular, né? A gente usou soma de ângulos, a gente usou que ângulos são suplementares, né? Quando complementam uma reta, né? A gente usou soma dos ângulos internos do triângulo e conseguiu calcular o valor desse alfa. Não era reto, né? Aí me perguntaram se fizer ao contrário dá certo. Eu não sei qual parte foi, desculpa, acho que eu perdi essa pergunta aí. Ou se fizer ao contrário é de fazer a conta primeiro, vai dar certo, só gasta mais tempo. Tá? Mas espere, tem mais. A gente tem mais exercício para fazer, tá, gente? Eu acho que dá pra gente fazer uma letra desse 703, as outras duas vocês têm que fazer, né? E aqui esses exercícios recomendados são exatamente esses que eu coloquei aqui, não precisa desse quadrinho mais. A gente pode fazer uma dessas letras aqui e fazer a 711, beleza? Que aí a gente fecha a aula de hoje fazendo quase todos os exercícios. Vamos nessa? Vamos escolher um desses aí para fazer? Podem sugerir, qualquer um, gente. Letra B. Vamos fazer a B do hexágono, então. Eu tenho um hexágono guardado em algum lugar aqui no meu... só para eu não ter que desenhar na mão, porque normalmente quando eu desenho essas figuras na mão fica horrível. Pronto. Eu tenho um salvo aqui, e aí eu uso ele toda vez que eu vou fazer. Hexágono. Então tá aqui, letra Professor, B. sem pergunta no chat. Deixa eu ver. A ordem tem que ser beta depois alfa? Ixi, peraí, deixa eu ver aqui. Como assim tem que ser beta depois alfa? O problema é que assim, a gente não consegue determinar o alfa só com beta, assim, tão diretamente, né? Eu não vejo como não passar pelo gama, assim. Eu não sei se essa foi essa pergunta. A ordem tem que ser beta depois alfa. Não entendi. Se você puder explicar um pouquinho mais? Ah, foi isso que eu falei, né? Eu não consegui enxergar outra maneira. Provavelmente tem, né? Mas eu não consegui enxergar uma outra maneira de fazer que seja mais intuitiva que essa, assim. Mas é só pensando com mais calma, assim. Bom, vai digitando no chat, com mais detalhes, se você quiser, se eu não tiver respondido ainda. Eu já olho, tá? Só pra gente não perder tempo aqui. Então vamos lá. Ó, determine o raio da circunferência circunscrita ao polígono regular de 12 metros de lado nos casos. Então, primeiro, o que é uma circunferência circunscrita? Eu sei que alguns de vocês já devem ter estudado alguma coisa a respeito disso, né, no fundamental. Alguns não, mas eu falei na aula passada, na aula de teórica, né? Eu só vou marcar um ponto aqui, tá? Só vou marcar o centro desse polígono, só para desenhar a circunferência bonitinha. Vamos ver se eu vou acertar. Então, esse ponto de encontro aqui deve ser o centro da circunferência. Eita, não, espera.
Opa, isso é uma circunferência circunscrita. Eu vou apagar essas linhas de auxílio aqui. Então, circunferência circunscrita é aquela que fica do lado de fora de um polígono regular, mas ela tem uma propriedade especial. Todos os vértices do polígono têm que fazer parte da circunferência. Ela não poderia ser assim, por exemplo. Beleza? Nem mesmo assim, ó. Tá vendo que sobra muito espaço? Ela tem que estar exatamente contendo todos os vértices. Beleza? Todo tem que estar encostado, Todos coladinho têm que no. estar. Exatamente. Esses pontos aqui, apesar do meu desenho não estar perfeito, né? Esse vértice aqui, ele está sobre a circunferência, nem dentro nem fora, sobre a circunferência. Nem dentro do Entendi. círculo, nem fora do círculo. Sobre a curva. Beleza? Entendi. E aí, o que ele pediu para você? Olha, ele falou: então, eu tenho esse problema em que esse lado aqui tem medida 12 metros e eu preciso saber o raio da circunferência. Então, a sua incógnita aqui é o raio da circunferência. Esse cara que sai do ponto do centro, né? E vai até a borda da circunferência. Esse aqui é um dos raios, concorda? Por que eu já desenhei aqui, gente? Porque quando eu desenho esse raio, eu já tenho certeza que, bom, ele é uma medida importante do hexágono também, né? Ele tem uma relação com o hexágono. Então eu consigo conectar as geometrias tanto do círculo quanto do hexágono, né? Faz parte dos dois mundos, né? E aí, pessoal, como você vai determinar o valor dessa medida aí? Ideias? Vamos ver se tem ideias no chat. E, professor, eu vi a aula teórica, só que eu esqueci a fórmula. Aqui não é exatamente uma fórmula, tá? Não é Hum. exatamente. Mas tudo bem, tem a ver, né? É, A ideia, pessoal, aqui olha só. Lembra que eu falei até nessa aula um pouquinho mais cedo que um hexágono regular, ele pode ser visto como essa justaposição de 6 triângulos equiláteros? Sim, Então, se esses triângulos são todos equiláteros e essas medidas pretas aqui ó, são todas 12, então todos esses segmentos pontilhados aqui também são 12, né? é tudo igual. É tudo igual. Então, quando você olha. Eita, pera. Quando você olha para esse triângulo aqui, que eu estou deixando em marca-texto, esse triângulo aqui, ó, vou desenhá-lo aqui no cantinho, tá? Deixa eu ver aqui, consigo puxar daqui. Pronto. Esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo equilátero, né? Não é verdade? Se ele é um triângulo equilátero. Eita, deixa eu refazer esse traço aqui para ficar igualzinho do outro. Então, se esse cara aqui é R, esse aqui também é, né? Sim, tudo igual. Tudo igual. Hum, Mas olha só, ele não era 12? Eita. Ah, esse foi mó sem graça, vai, gente. Olha, já acabou. Ele era entendi. 12. Porque esse aqui já era 12 Já? antes, né? É, Nossa. não era todo mundo igual? Então raio é igual ao lado, que é igual, enfim. Todo mundo aqui é igual, o triângulo é equilátero. Então, todos esses segmentos que você está vendo aqui, todos têm a mesma medida. Acabou. Ah, gente, vocês não querem fazer outro, não? Esse Faz aqui não deu assim. nem. Faz a C, né? Uhum. Esse aqui não deu nem pro cheiro, né? Pois Tá é. quase nasceu resolvido. Vamos fazer assim, então. Então, a ideia. Vou ter que criar outra página aqui para encaixar outro exercício. Então, na C, tem a mesma ideia, só que agora é um triângulo, né? Que está inscrito. Esse aqui vai dar um pouquinho. Não vou dizer nem trabalho, mas vai dar um gostinho um pouquinho melhor. Tô fazendo a mão livre, tá, pessoal? Então, talvez esse triângulo que vocês estejam vendo
Não é equilátero, mas eu tentei, eu me esforcei, tá? Mas finge que é, beleza? Agora o que você quer é o seguinte: eu vou, inspirado ali na minha ideia de já pegar um dos raios, não vou pegar esse aqui, né? Não vou pegar esse raio aqui. Esse raio aqui me ajuda muito pouco, porque não tem muita coisa a ver com o triângulo. Eu já vou pegar um que me ajuda, que sai do centro do triângulo e vai até esse vértice aqui, ó. Concorda comigo? Que esse aqui vai ser uma ideia um pouco melhor, né? Concorda ou não, gente? Sim. Beleza. Tá, como é que eu relaciono então o lado do triângulo com essa medida? Porque a única coisa que eu sei é o lado do triângulo. Ele já falou que é 12, né? 12 metros, vale para todas as letras, né? O polígono regular tem 12 metros de lado. Então, o que você sabe é que esse camarada aqui embaixo é 12 metros, né? Perdão. E aí? O professor tinha pensado assim, que mais ou menos no estilo do outro, que era meio que traçar uma linha Uhum, do mesmo jeito que o raio, só que em cada vértice. Só que aí beleza. eu acho que em cada lado desses 3 triângulos que iam formar, não ia dar certo. Porque não ia ter o mesmo valor, entendeu? Eu acho, não ia ter o mesmo tamanho. Na verdade, não pela figura que eu desenhei tortão, né? Mas sim, eles vão ter o mesmo tamanho. Pois é, Você tá falando de traçar esses caras aqui. isso. A Exatamente isso. iniciativa é boa, tá? Porque você tá tentando produzir informações ali no seu desenho que te auxiliem a resolver o problema, né? Eu acho que só isso ainda não dá para resolver. Beleza? Quer dizer, dá, né? Mas você precisaria de ferramentas um pouco diferentes do que a gente já tem até agora. Mais um segmentozinho que eu acho que vai matar a charada. Só mais um. Eu concordo, ó, todos esses aqui são raio, tá? Não vai usar essa informação só para não poluir o desenho, tá? Mas eles são raios. Mais um segmentozinho. Se traçar retas nos vértices. Eu acho que era essa, né? Ou é reta mesmo, né? Ilimitado de um lado para o outro. Você quer. Foi a Oni que falou ali. Eu não sei se ela quer. Você quer estender isso aqui? Isso? Ah, foi no anterior, beleza. Beleza. Mas eu vou seguir com essa ideia, tá, gente? Eu vou fazer essa reta toda aqui, ó. Ao invés de ir só até o centro, eu vou atravessar tudo. Olha o que que aconteceu. Olha só esse triângulo que eu acabei formando aqui dentro. Nossa, vou demorar uma vida para colorir isso aqui. Olha esse triângulo. O que que você sabe dizer a respeito desse triângulo? Que ele é um triângulo retângulo e tem um ângulo de 90 graus. Ele é um triângulo retângulo. Tem esse ângulo de 90 graus aqui. Beleza. O que mais? E que a base dele tem 6. Que a 6 base dele metros. tem 6. Beleza. Então, só para facilitar um pouco, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse 12 que tá aqui. Botar um pouquinho lá para baixo. Esse pontinho volte para cá. E aí, de acordo com o colega de vocês falou, olha, se tudo aqui é 12, e esse triângulo é isósceles, nessa altura divide na metade, então cada um deles deve ser 6, né? Não é isso? Então agora, só para não ficar muito poluído o desenho, eu vou redesenhar esse triângulo aqui do lado direito. Olha lá. Até com as mesmas cores, né? Para a pessoa não se confundir. Vocês querem. Vou até colorir ele aqui, porque aí fica mais bonitinho ainda. Pera aí. Então, esse é o mesmo triângulo, né, gente? Só dei um zoom, né? Tá, o que que você sabe a respeito dele? Primeiro, que esse camarada aqui embaixo é 6, né? E esse cara aqui é R, né? Tá, e agora? Gente, triângulo retângulo. Você tem um cateto. Você quer a hipotenusa. O que que tá faltando? O ângulo.
Um ângulo. Se eu achar qualquer um desses ângulos aí, game over, checkmate, né? Prof, a hipotenusa é a bissetriz do triângulo original? Perfeito. Essa hipotenusa aqui faz parte da bissetriz. A bissetriz é uma semirreta, né? Ela fura aqui o triângulo e vai embora, né? Essa aqui seria a bissetriz, né? A continuação do verde. Mas beleza, concordo com você. Esse raio aqui divide esse ângulo em dois ângulos. Nossa, esse azul ficou horrível aqui em cima. Divide esse ângulo aqui em dois ângulos congruentes, né? Tá, e que ângulo seria esse então? Como o triângulo original é equilátero, todos os ângulos são iguais também. São iguais também, concordo. Então o ângulo do triângulo original são 60 graus. Perfeito. Logo do menorzinho é 30. Fechou, gente. Olha aí. Agora você já pode começar a sorrir, porque você já sabe que você vai terminar o problema, né? Você Uhum. tem um ângulo de 30, ele é um ângulo notável, você tem um cateto adjacente e você quer a hipotenusa. Quem é que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Tangente. Ainda não. cosseno. Seno. Cosseno de 30 relaciona seu cateto adjacente, que é 6, com a hipotenusa, que é R. Então eu deixei escrito aqui já para o céu. Cosseno que relaciona os dois. E o cosseno é tabelado, pessoal. O cosseno é a raiz de 3 sobre 2. E agora é só partir para abraço, né? Olha lá. Vou passar dividindo, multiplicando, igual vocês costumam fazer, né? Acho que vocês fazem multiplicação cruzada, né? Que vocês costumam dizer. Toma cuidado, tá, gente? Multiplicação cruzada, assim, às vezes as pessoas usam de uma maneira que não é para usar, tá? Por exemplo, quando a pessoa vai somar a fração, ele quer multiplicar cruzado. Não funciona bem assim, né? Você está fazendo é multiplicando de um lado e de outro pelos mesmos números, e aí os efeitos são de cancela de um lado, aparece de outro, né? Então, multipliquei por 2, eu multipliquei por dois lados, ele cancelou de um lado, apareceu no outro. Dividi por raiz de 3 dois lados, cancelou de um lado, apareceu dividindo no outro. Por isso, tá? Professor, por que o denominador do 3 é 2? Aqui Isso. é tabelado, né? Tem uma tabelinha lá para você memorizar. Ah, sim, lembrei, beleza. Beleza? Tranquilo. Pessoal, para mim, aqui eu já considero certo. Mas você vai encontrar, se você fosse olhar o gabarito do livro, esse é um exercício do livro, não vai estar desse jeito. O que ele costuma fazer é aquela racionalização. Ele pega, ó, não gosta de raiz no denominador, então ele multiplica aqui por raiz de 3. E multiplica embaixo por raiz de 3 também, com a intenção de cancelar o raiz de 3 de baixo. Tudo bem que ele paga o preço de ter um raiz de 3 em cima também, mas bom, é o que a pessoa prefere, né? Desse jeito, ó. 12 raiz de 3 em cima, 3 embaixo. E finalmente, cancelo 12 com 3 para dar 4. A raiz de 3. Ficou até bonitinho agora, né? Se você não racionalizar, eu não vou dar raio para você, mas tome cuidado. Porque, por exemplo, num PAS, no Enem, a resposta provavelmente não vai estar assim. Ela vai estar assim. E aí você vai olhar e falar, eu achei isso, não está nem nas opções, eu errei. Ou então isso aqui está lá numa questão certo ou errado, você achou isso, aí a questão está falando, olha, é 4 raiz de 3. Aí você fala, não, não é. Eu achei 12 sobre raiz de 3, mas na verdade é o mesmo número, tá, gente? Esses dois aqui são o mesmo número. São duas representações da mesma conta. Beleza? 5 minutos para fazer o próximo, pessoal. Dá tempo? Vocês aguentam um pouquinho? Dá sim, Sim. professor. Bora, então. 711. Determine a razão entre o perímetro do quadrado inscrito em um círculo de raio R e o perímetro do quadrado circunscrito a esse mesmo círculo. Aí você fala, putz, eu falei que podia ir mais uma, mas essa aí vai dar trabalho, né? Calma, pessoal, olha só. O que ele está falando é o seguinte: você tem um mesmo círculo, né? E tem duas figuras nele. Uma delas é um quadrado inscrito e a outra é um quadrado, opa, circunscrito. Então é essa situação que ele quer que você veja. Beleza?
E aí o quadrado circunscrito ele tem um perímetro e o quadrado inscrito ele tem outro perímetro. Agora, pessoal, repara que tudo que você desenhou satisfaz enunciado, né? Aí agora que vem um pouquinho de não é maldade, é um pouquinho de malícia. Olha só, eu vou fazer o seguinte: é a mesma figura? Contempla o enunciado, o que eu desenhei? Sim. É, não é a mesma figura, mas é o que ele falou, né? Concorda? E por que isso me ajuda? Porque agora, olha só, gente, olha o tanto de coisa que eu vou desenhar aqui dentro. Eu vou desenhar numa cor diferente. Você concorda que o centro dos quadrados é o mesmo? Sim. Aqui, né? Opa, aqui. Quadrado do círculo e do quadrado pequeno. Mas olha só, esse segmento verde é, ao mesmo tempo, metade da diagonal do quadrado pequeno, mas ele também é o apótema do quadrado grande, tá vendo? Que sai do centro e vai até o ponto médio do lado oposto. Mas, gente, a apótema de quadrado é a coisa mais besta do mundo. Gente. Olha só. Aí você vai olhar e falar, nossa, o professor tá falando que é besta, eu odeio quando fala que é fácil. Gente, eu vou fazer um traço aqui só. Tá vendo um quadradinho menorzinho aqui? Você concorda que esse segmento verde é igualzinho a esse aqui? Ó? É metade do lado do quadrado, gente, grande. Sim. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou falar que isso aqui é o raio. Eu vou falar que o lado do triângulo do quadrado grande é Lzão. E eu vou falar que o lado do quadrado pequeno é Lzinho. E eu vou relacionar todo mundo, tá? Ó, eu sei. Aqui é R, eu coloquei R, mas na verdade eu nem queria R. Eu quero L sobre 2, né? Lado sobre 2, lado grande sobre 2. Que foi o que eu acabei de falar aqui, né? Então, metade do lado é ao mesmo tempo a metade da diagonal do quadrado pequeno. Então, olha só, como é que você calcula a diagonal de quadrado? Tem umas aulas aí que a gente falou disso, né, gente? Diagonal de quadrado, pessoal, é L raiz de 2, tá? Se a diagonal do quadrado é L raiz de 2, então a metade da diagonal do quadrado é L raiz de 2 sobre 2, né? Vocês concordam comigo? Olha a equação. Concordam comigo? Aí tá fazendo a conta juntando os dois quadrados, né? O grande e o... Isso. O que eu quero fazer é juntar os dois quadrados. Porque, ó, até agora eu só falo, olha, a diagonal, a metade da diagonal é a mesma coisa que metade dessa conta aqui, não é? Mas olha lá. Metade da diagonal, eu não falei que é metade do lado grande? Não é o segmento verde? Metade da diagonal? Dá pra fazer com o lado todo, tá, gente? Então, olha só. Na verdade, eu fiz uma pequena bagunça aqui, dá pra ser até um pouco mais rápido na conta. Nem precisava dessa fração, na verdade, né? Você sabe que o lado quadrado grande é a diagonal, né? Olha só. Eu nem tinha percebido isso até esse exato momento. A diagonal não é esse camarada todo aqui? Isso aqui é justamente o lado, né? Nem precisava disso tudo, né? O lado do grandão é exatamente o lado do pequeno vezes raiz de 2, que é a diagonal, né? Mas o que é que você quer? Você quer uma relação entre os lados? Não exatamente. Porque olha só, não a priori, né? Você queria a razão entre o perímetro do pequeno e o perímetro do grande, né? Não é isso, pessoal? Isso mesmo. Então, o que você vai fazer é dividir pezinho por pezão, né? Digamos assim.
Você quer o valor dessa conta, né? Não é a razão entre o perímetro do pequeno com o perímetro do grande. Você quer saber quanto que vale essa maldade aqui, né? Mas olha só, como é que você calcula perímetro de quadrado, pessoal? Perímetro de quadrado. Que perímetro, né? Deixa eu ver se alguém... 4 vezes o lado. 4 vezes o lado. Então, ao invés de escrever Pzinho, eu posso escrever 4Lzinho. E ao invés de escrever Pzão do perímetro grande, né? Eu escrevo 4Lzão. Então, na verdade, a conta que eu quero fazer pode ser simplificada com a razão dos perímetros é a mesma coisa que a razão entre os lados. E ela está quase de presente aqui. Olha só, pessoal. Olha só a malícia. O que eu vou fazer é, olha, eu quero Lzinho sobre Lzão. E eu tenho uma equação que envolve os dois. Então, eu vou manipular essa equação para isolar o Lzinho sobre Lzão. Então, o que eu vou fazer vai ser passar o Lzão dividindo. Olha só, pessoal. Dividindo aqui com 1 do outro lado, né? Eu dividi tudo por Lzão. Ó, passei o Lzão dividindo aqui. Aí divide por Lzão aqui dá 1, né? E aí aparece ele dividindo do outro lado. E agora eu vou passar esse raiz de 2 dividindo. A gente, isso aqui é muito chique. Você não sabe nada sobre o raio, não sabe nada sobre o lado, não sabe nada, praticamente nada sobre nada, né? E mesmo assim, eu acabei de obter a razão entre os lados. A razão entre os lados é 1 sobre a raiz de 2. Não depende nem do raio da circunferência. Pode ser o tamanho que for essa circunferência, vai ser sempre 1 sobre a raiz de 2. A razão entre os lados. Que é a mesma coisa que a razão entre os perímetros, né? Se você quiser, e eu recomendo que você faça, racionalizar essa conta, tá? Racionalizar essa conta, ó, você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. E vai dar raiz de 2 sobre 2. Digitando aqui. Ponto. Aí acabou. Então a resposta para qual é a razão entre os perímetros? Olha, a razão entre os perímetros é a mesma coisa que a razão entre os lados. E a razão entre os lados é a raiz de 2 sobre 2. Dá um 0,7 mais ou menos. Beleza? Então é isso, pessoal. Finalizar a aula de hoje. Então você vê que a gente passou por alguns exercícios de fixação, que são esses aqui de cima, né? Exercício de fixação. E a gente passou por uns exercícios bem mais abstratos, né? Que envolvia só um texto, talvez, e aí você tinha que imaginar o que estava acontecendo, né? Beleza? Se tiver alguma dúvida, gente, deixa eu deixar aqui no final. Essa última é um pouco mais abstrata, né? Mas acho que rolou. E aí, pessoal? Tô. Conversa Com a comigo. ajuda do senhor, a gente fazendo junto, ainda assim ficou difícil, mas deu para desenrolar. Mas olha só, pega essas ideias e tenta aplicar depois. No livro, bem nessa página aí mesmo, esse exercício, se eu não me engano, está na página 283. Deixa eu colocar aqui esse exercício aqui. Está na página 283 do volume 9. Deixa eu confirmar aqui. Volume 9, isso mesmo. Do livro que está lá no Classroom. Deixa eu falei 2. Eu escrevi errado, gente. Não é 293, não, é 283. E você fala, pô, eu nunca consegui fazer isso sozinho. Aí você vai pegar essa ideia, vai lá na página 283 e tem exercícios similares. E aí você vai tentar fazer, por exemplo, o exercício 712, que é algo parecido, o exercício 713, 714, 715, todos eles têm mais ou menos a mesma ideia. Então você vai lá, você tenta fazer e vê se você consegue aplicar essas ideias. É claro que assim, você só se virasse e falasse, faz esse exercício aí. É por isso que eu corrijo os exercícios em sala.
Porque eu sei que existe uma parte do pessoal, a maioria, na verdade, que não vai bater o olho nisso e falar, beleza, já sei o que eu tenho que fazer. Então eu faço isso para vocês olharem e falar, ah, eu posso fazer esse tipo de coisa. E isso abre, né, a cabeça para outras estratégias de resolução. Mas você tem que colocar em prática. Essa é a parte importante. Então você olha o exercício e fala, beleza, eu vou tentar usar essas ideias nos outros exercícios. E é aí que você aprende de verdade. Beleza? Posso corrigir as questões de matemática do PAS, sim. A gente pode marcar até no contraturno, porque a gente tem aquele programa de PAS em números que tem estado parado um pouco porque não saiu o edital do PAS ainda, né? E aí, quando sai o edital do PAS, que eu começo botar mais informações sobre como é que é a prova, fazer umas orientações com vocês. Tá bom? Mas posso fazer sim, Aone, sem problema. Eu vou parar a gravação, tá?